Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais vertiginosas que existem, uma que o material que a gente analisou coloca de forma bem direta. O que existia antes do Big Bang? Parece, assim, uma pergunta simples, né? Mas ela nos leva para o limite do conhecimento humano, talvez até da própria lógica. E a nossa missão aqui não é exatamente achar uma resposta final, mas explorar como a ciência tenta olhar através desse muro, sabe? Entender por que essa pergunta é um quebra-cabeças tão gigante. E é um quebra-cabeças que, olha, já começa com uma armadilha na própria pergunta. Na cosmologia moderna, a palavra antes, ela já é o primeiro problema. O ponto de partida de todo esse material é que o tempo e o espaço não são um palco onde o Big Bang aconteceu. Certo. Eles começaram com o Big Bang. Então, toda a nossa conversa vai girar em torno das hipóteses que tentam, de umas formas bem criativas, contornar esse paradoxo. Ok, então antes de mais nada, acho que a gente precisa quebrar uma imagem que todo mundo tem na cabeça, né? Inclusive eu. Aquela cena de filme, de uma bola de fogo explodindo no meio de um espaço escuro, vazio. O material que a gente leu deixa bem claro que essa imagem está completamente errada. Completamente. E entender o porquê disso é a chave para tudo que vem depois. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço. A expansão do espaço. Isso. A melhor analogia que o texto usa é a de um balão sendo inflado. Imagina que você desenha 2 pontinhos na superfície do balão e começa a soprar. Eles vão se afastar. Não porque eles estão andando, mas porque a própria borracha, o tecido do espaço, está se esticando entre eles. Entendi. Não existiu um fora para o Big Bang acontecer. O espaço, a matéria, tudo, até o tempo, surgiu junto daquele ponto. Nossa, essa correção já muda tudo. E é daí que vem aquela outra analogia do Polo Norte, né? Exato. Perguntar o que veio antes do Big Bang seria como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte. A pergunta perde o sentido. Exato. Se você está no ponto mais ao norte, qualquer direção que você for é para sul. A pergunta o que tem ao norte não faz mais sentido dentro das regras. Mas, vou ser sincera, para nossa intuição, isso soa um pouco como uma trapaça, sabe? Uma forma elegante de não responder. O material explora como os físicos tentam quebrar essa barreira. Sim, e aí que a coisa fica fascinante. A cosmologia padrão, baseada em Einstein, ela meio que para nesse ponto. Mas a curiosidade humana e algumas lacunas na teoria levaram cientistas a propor outros cenários. A primeira grande ideia que o material traz é que talvez o nosso Big Bang não tenha sido o único, nem o primeiro. A ideia de que a gente está só num capítulo de uma história muito maior. Isso. O universo cíclico. Que o nosso universo é só uma corrente... Infinita. Exatamente. O modelo do universo oscilante, a proposta é que o universo passa por ciclos, tipo de expansão e contração. O nosso, que começou com o Big Bang, está se expandindo. Mas num futuro muito, muito distante, a gravidade poderia frear isso tudo. Reverter. E tudo voltaria a se juntar. Tudo. As galáxias colidindo, a matéria se comprimindo, até que o universo inteiro colapsasse num evento que chamam de Big Crunch, a grande contração. Espera um pouco. Se o universo colapsa de volta para uma singularidade, para esse ponto de densidade infinita, isso não destruiria toda a informação do universo anterior? Seria tipo um reset completo? Com novas leis da física a cada ciclo? Ou alguma coisa poderia vazar para o universo novo? Essa pergunta é excelente. É o ponto central do debate. No modelo clássico do Big Crunch, sim, a singularidade é um problema. É um ponto onde a física que a gente conhece quebra e a informação se perderia. Mas isso levou a uma variação mais moderna da ideia, que o material chama de Big Bounce. O grande ressalto. Isso. E nesse modelo, o universo nunca chega na singularidade. Ele quica antes de colapsar totalmente. Exatamente. A ideia é que quando o universo fica extremamente denso, os efeitos da mecânica quântica que governam o mundo subatômico, eles se tornam dominantes. A física quântica criaria uma espécie de força repulsiva que impediria o colapso final. Ah, entendi. Então o universo se contrai até um ponto mínimo, mas sem virar uma singularidade, e então ele ressalta, dando início a uma nova fase de expansão, um novo Big Bang.
O que é fascinante nisso é que o Big Bang deixa de ser um começo absoluto, né? Exato. Vira só uma transição, e aí a informação do universo anterior poderia, em tese, influenciar o próximo. Poderia, exatamente. Ok, a ideia de um universo anterior já é gigante de processar, mas o material nos leva para um território ainda mais estranho. A possibilidade de que o universo tenha surgido do nada. A minha mente simplesmente rejeita isso. Como algo pode vir do nada? Como isso é defensável? A chave, assim, está em como a física quântica redefine o que a gente chama de nada. O nosso conceito intuitivo de nada é o vazio absoluto, a ausência de tudo. Mas para a mecânica quântica, esse nada não existe. Não existe? O que existe é o que chamam de vácuo quântico, e ele está longe de ser vazio. É um campo borbulhante de energia, onde pares de partículas e antipartículas virtuais surgem e se aniquilam o tempo todo. São as flutuações quânticas. Isso, em frações de segundo minúsculas. Então, a lição aqui é que, no nível mais fundamental, o universo proíbe o nada absoluto. A própria ausência de tudo é instável e tem o potencial de criar tudo. É quase como se o universo tivesse um cheque especial de energia, né? Pegou um empréstimo do nada para existir com a promessa de pagar de volta com a energia negativa da gravidade. É uma contabilidade cósmica muito estranha. É uma analogia perfeita. A teoria sugere que o nosso universo inteiro pode ter sido resultado de uma dessas flutuações que, por alguma razão, em vez de desaparecer, inflou e deu origem a tudo. E o balanço total de energia do universo pode ser zero, o que torna essa criação a partir do nada fisicamente plausível. Certo, essa ideia já é bem difícil de engolir. Mas o material vai além. Sugere que talvez esse evento nem tenha sido único. E se esse tipo de criação estiver acontecendo o tempo todo, em outros lugares? E essa é a porta de entrada para a hipótese do multiverso. Se a criação de um universo a partir de uma flutuação quântica é possível, talvez não seja um evento raro. Algumas teorias, como a da inflação eterna, sugerem que o nosso Big Bang foi só um evento local. Local? Pensa num vasto oceano cósmico, que seria o multiverso, se expandindo para sempre. E dentro desse oceano, bolhas de universos estão constantemente se formando, cada uma com seu próprio Big Bang. Essa ideia é vertiginosa. Se isso for verdade, significa que podem existir universos onde as leis da física são completamente diferentes das nossas. Universos sem gravidade ou com 2 dimensões de tempo, sei lá, coisas que a gente nem consegue imaginar. Sim, essa é uma das implicações mais profundas. Cada bolha de universo poderia se estabelecer com um conjunto diferente de leis físicas. A maioria desses universos seria estéril e incapaz de formar estrelas ou vida. Nós só aconteceríamos de viver num dos poucos universos cujas leis permitiram a nossa existência. E nesse cenário, a resposta para o que havia antes do nosso Big Bang é clara. Isso é claro. Existia esse espaço maior, o multiverso, já borbulhando com outros universos. Exatamente. Falando em realidades diferentes, o material menciona outra ideia que soa ainda mais como ficção científica, a teoria de dimensões extras. Como isso se encaixa? Essa é uma das ideias mais especulativas. Vem principalmente da teoria das cordas. A proposta é que a nossa realidade, com 3 dimensões de espaço e 1 de tempo, pode ser só uma espécie de membrana, flutuando num espaço de dimensão superior, um hiperespaço com talvez 10 ou 11 dimensões. E a gente não percebe essas outras dimensões. Não, porque elas estariam enroladas numa escala microscópica. E o Big Bang teria sido um evento nesse hiperespaço? Essa é a ideia. Uma das possibilidades é que o nosso universo tenha nascido da colisão de 2 dessas membranas. A energia liberada nessa colisão teria sido tão imensa que se manifestou na nossa membrana como aquele ponto de calor e densidade extremos. Que então começou a se expandir. O Big Bang, nesse caso, não seria a origem de tudo, mas um eco, uma projeção nas nossas dimensões de um evento muito maior. Ok, então a gente tem ciclos, ressaltos, um nada que não é nada, multiversos, colisões em outras dimensões. São ideias incríveis.
Mas o material é bem honesto sobre o fato de que a gente está espiando por um buraco de fechadura muito pequeno. Existe um ponto em que a nossa física simplesmente para de funcionar, certo? Onde a parede fica opaca. Sim, e essa parede tem um nome: o tempo de Planck. É o limite absoluto do nosso conhecimento atual. É um instante de tempo incrivelmente curto depois do Big Bang. Cerca de 10 elevado a menos 43 segundos. Só para ter uma ideia, quão rápido é isso? 10 na menos 43 é 1,42 zeros e 1. É inimaginável. Não existe analogia que faça justiça. É o menor tempo significativo que a física conhece. E o que acontece antes disso? A gente não sabe. E não sabemos por uma razão bem específica. Antes desse ponto, o universo era tão pequeno, denso e energético que as nossas duas grandes teorias da física entram em conflito. A relatividade e a mecânica quântica? Isso. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade, e a mecânica quântica, do mundo subatômico. Elas não conseguem conversar. As equações delas, quando você aplica essas condições extremas, geram resultados sem sentido, infinitos. Elas simplesmente quebram. Então, por enquanto, a resposta direta para o que aconteceu no instante zero ou antes está literalmente fora do alcance da nossa ciência. Exato. A gente precisaria de uma nova física, uma teoria da gravidade quântica, uma teoria de tudo, para conseguir descrever aquele momento. Exatamente. E essa barreira no tempo de Planck nos força a confrontar uma questão ainda mais profunda, quase filosófica. Talvez a própria ferramenta que a gente está usando para pensar, a nossa lógica de causa e efeito, talvez ela esteja errada para essa tarefa. Isso é difícil de aceitar. A ideia de que o Big Bang, o maior efeito de todos, possa não ter tido uma causa que veio antes dele. Parece que viola uma regra fundamental de como a realidade funciona. Tudo tem uma causa. Mas a própria noção de causa e efeito depende do tempo fluindo para frente, uma coisa acontecendo depois da outra. Se o próprio tempo começou no Big Bang, O conceito de uma causa anterior perde o sentido. perde o sentido. É como tentar aplicar as regras do xadrez a um jogo de futebol. A gente está forçando a nossa lógica, que foi forjada para descrever o mundo dentro do universo, a descrever a origem do universo. Elas podem simplesmente não ser adequadas. Podem não ser. O Big Bang pode ter sido um evento espontâneo, não causado no sentido que a gente conhece. Então, recapitulando essa jornada, a gente partiu de uma pergunta que parece simples, o que veio antes, e viajou por universos que nascem e morrem em ciclos, exploramos um nada que é surpreendentemente cheio de potencial, imaginamos nosso universo como uma bolha num oceano cósmico e, no final, a gente esbarra na parede do tempo de Planck. O limite do nosso conhecimento que nos força a questionar até mesmo a lógica de causa e efeito. E o que o material nos deixa como reflexão final é que a beleza dessa busca talvez não esteja em achar uma resposta única. O texto conclui com uma ideia muito poderosa. A investigação sobre a origem do universo é, em essência, o próprio universo tentando se entender. Nossa. Nós somos feitos de matéria forjada em estrelas, somos uma consequência de todo esse processo cósmico, e agora a gente está usando nossos cérebros, que também são produto disso tudo, para olhar para trás e tentar montar o quebra-cabeça, de dentro. O simples fato de que a gente pode formular essa pergunta já é uma consequência extraordinária de toda essa história. Somos o universo se tornando consciente de si mesmo. E fica uma reflexão para depois. Se o nosso universo é só num ciclo eterno, o que as leis da física da nossa versão podem dizer sobre as versões passadas ou futuras? Elas são sempre as mesmas? Ou cada universo é uma nova experiência cósmica? Um novo lance de dados? E a outra ponta da reflexão: se o universo surgiu de uma flutuação quântica aleatória, isso significa que a existência de tudo que a gente conhece, das galáxias, as nossas próprias vidas, foi, na essência, um evento de pura sorte. Um acaso quântico numa escala inimaginável que transformou a possibilidade do nada na realidade de tudo. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais vertiginosas que existem, uma que o material que a gente analisou coloca de forma bem direta.
O que existia antes do Big Bang? Parece, assim, uma pergunta simples, né? Mas ela nos leva para o limite do conhecimento humano, talvez até da própria lógica. E a nossa missão aqui não é exatamente achar uma resposta final, mas explorar como a ciência tenta olhar através desse muro, sabe? Entender por que essa pergunta é um quebra-cabeças tão gigante. E é um quebra-cabeças que, olha, já começa com uma armadilha na própria pergunta. Na cosmologia moderna, a palavra antes, ela já é o primeiro problema. O ponto de partida de todo esse material é que o tempo e o espaço não são um palco onde o Big Bang aconteceu. Certo. Eles começaram com o Big Bang. Então, toda a nossa conversa vai girar em torno das hipóteses que tentam, de umas formas bem criativas, contornar esse paradoxo. Ok, então antes de mais nada, acho que a gente precisa quebrar uma imagem que todo mundo tem na cabeça, né? Inclusive eu. Aquela cena de filme, de uma bola de fogo explodindo no meio de um espaço escuro, vazio. O material que a gente leu deixa bem claro que essa imagem está completamente errada. Completamente. E entender o porquê disso é a chave para tudo que vem depois. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço. A expansão do espaço. Isso. A melhor analogia que o texto usa é a de um balão sendo inflado. Imagina que você desenha 2 pontinhos na superfície do balão e começa a soprar. Eles vão se afastar. Não porque eles estão andando, mas porque a própria borracha, o tecido do espaço, está se esticando entre eles. Entendi. Não existiu um fora para o Big Bang acontecer. O espaço, a matéria, tudo, até o tempo, surgiu junto daquele ponto. Nossa, essa correção já muda tudo. E é daí que vem aquela outra analogia do Polo Norte, né? Exato. Perguntar o que veio antes do Big Bang seria como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte. A pergunta perde o sentido. Exato. Se você está no ponto mais ao norte, qualquer direção que você for é para sul. A pergunta o que tem ao norte não faz mais sentido dentro das regras. Mas, vou ser sincera, para nossa intuição, isso soa um pouco como uma trapaça, sabe? Uma forma elegante de não responder. O material explora como os físicos tentam quebrar essa barreira. Sim, e aí que a coisa fica fascinante. A cosmologia padrão, baseada em Einstein, ela meio que para nesse ponto. Mas a curiosidade humana e algumas lacunas na teoria levaram cientistas a propor outros cenários. A primeira grande ideia que o material traz é que talvez o nosso Big Bang não tenha sido o único, nem o primeiro. A ideia de que a gente está só num capítulo de uma história muito maior. Isso. O universo cíclico. Que o nosso universo é só uma corrente... Infinita. Exatamente. O modelo do universo oscilante, a proposta é que o universo passa por ciclos, tipo de expansão e contração. O nosso, que começou com o Big Bang, está se expandindo. Mas num futuro muito, muito distante, a gravidade poderia frear isso tudo. Reverter. E tudo voltaria a se juntar. Tudo. As galáxias colidindo, a matéria se comprimindo, até que o universo inteiro colapsasse num evento que chamam de Big Crunch, a grande contração. Espera um pouco. Se o universo colapsa de volta para uma singularidade, para esse ponto de densidade infinita, isso não destruiria toda a informação do universo anterior? Seria tipo um reset completo? Com novas leis da física a cada ciclo? Ou alguma coisa poderia vazar para o universo novo? Essa pergunta é excelente. É o ponto central do debate. No modelo clássico do Big Crunch, sim, a singularidade é um problema. É um ponto onde a física que a gente conhece quebra e a informação se perderia. Mas isso levou a uma variação mais moderna da ideia, que o material chama de Big Bounce. O grande ressalto. Isso. E nesse modelo, o universo nunca chega na singularidade. Ele quica antes de colapsar totalmente. Exatamente. A ideia é que quando o universo fica extremamente denso, os efeitos da mecânica quântica que governam o mundo subatômico, eles se tornam dominantes. A física quântica criaria uma espécie de força repulsiva que impediria o colapso final. Ah, entendi. Então o universo se contrai até um ponto mínimo, mas sem virar uma singularidade, e então ele ressalta, dando início a uma nova fase de expansão, um novo Big Bang. O que é fascinante nisso é que o Big Bang deixa de ser um começo absoluto, né? Exato. Vira só uma transição
E aí a informação do universo anterior poderia, em tese, influenciar o próximo. Poderia, exatamente. Ok, a ideia de um universo anterior já é gigante de processar, mas o material nos leva para um território ainda mais estranho. A possibilidade de que o universo tenha surgido do nada. A minha mente simplesmente rejeita isso. Como algo pode vir do nada? Como isso é defensável? A chave, assim, está em como a física quântica redefine o que a gente chama de nada. O nosso conceito intuitivo de nada é o vazio absoluto, a ausência de tudo. Mas para a mecânica quântica, esse nada não existe. Não existe? O que existe é o que chamam de vácuo quântico, e ele está longe de ser vazio. É um campo borbulhante de energia, onde pares de partículas e antipartículas virtuais surgem e se aniquilam o tempo todo. São as flutuações quânticas. Isso, em frações de segundo minúsculas. Então, a lição aqui é que, no nível mais fundamental, o universo proíbe o nada absoluto. A própria ausência de tudo é instável e tem o potencial de criar tudo. É quase como se o universo tivesse um cheque especial de energia, né? Pegou um empréstimo do nada para existir com a promessa de pagar de volta com a energia negativa da gravidade. É uma contabilidade cósmica muito estranha. É uma analogia perfeita. A teoria sugere que o nosso universo inteiro pode ter sido resultado de uma dessas flutuações que, por alguma razão, em vez de desaparecer, inflou e deu origem a tudo. E o balanço total de energia do universo pode ser zero, o que torna essa criação a partir do nada fisicamente plausível. Certo, essa ideia já é bem difícil de engolir. Mas o material vai além. Sugere que talvez esse evento nem tenha sido único. E se esse tipo de criação estiver acontecendo o tempo todo, em outros lugares? E essa é a porta de entrada para a hipótese do multiverso. Se a criação de um universo a partir de uma flutuação quântica é possível, talvez não seja um evento raro. Algumas teorias, como a da inflação eterna, sugerem que o nosso Big Bang foi só um evento local. Local? Pensa num vasto oceano cósmico, que seria o multiverso, se expandindo para sempre. E dentro desse oceano, bolhas de universos estão constantemente se formando, cada uma com seu próprio Big Bang. Essa ideia é vertiginosa. Se isso for verdade, significa que podem existir universos onde as leis da física são completamente diferentes das nossas. Universos sem gravidade ou com 2 dimensões de tempo, sei lá, coisas que a gente nem consegue imaginar. Sim, essa é uma das implicações mais profundas. Cada bolha de universo poderia se estabelecer com um conjunto diferente de leis físicas. A maioria desses universos seria estéril e incapaz de formar estrelas ou vida. Nós só aconteceríamos de viver num dos poucos universos cujas leis permitiram a nossa existência. E nesse cenário, a resposta para o que havia antes do nosso Big Bang é clara. Isso é claro. Existia esse espaço maior, o multiverso, já borbulhando com outros universos. Exatamente. Falando em realidades diferentes, o material menciona outra ideia que soa ainda mais como ficção científica: a teoria de dimensões extras. Como isso se encaixa? Essa é uma das ideias mais especulativas. Vem principalmente da teoria das cordas. A proposta é que a nossa realidade, com 3 dimensões de espaço e 1 de tempo, pode ser só uma espécie de membrana, flutuando num espaço de dimensão superior, um hiperespaço com talvez 10 ou 11 dimensões. E a gente não percebe essas outras dimensões. Não, porque elas estariam enroladas numa escala microscópica. E o Big Bang teria sido um evento nesse hiperespaço? Essa é a ideia. Uma das possibilidades é que o nosso universo tenha nascido da colisão de 2 dessas membranas. A energia liberada nessa colisão teria sido tão imensa que se manifestou na nossa membrana como aquele ponto de calor e densidade extremos. Que então começou a se expandir. O Big Bang, nesse caso, não seria a origem de tudo, mas um eco, uma projeção nas nossas dimensões de um evento muito maior. Ok, então a gente tem ciclos, ressaltos, um nada que não é nada, multiversos, colisões em outras dimensões. São ideias incríveis. Mas o material é bem honesto sobre o fato de que a gente está espiando por um buraco de fechadura muito pequeno. Existe um ponto em que a nossa física simplesmente para de funcionar, certo?
onde a parede fica opaca. Sim, e essa parede tem um nome: o tempo de Planck. É o limite absoluto do nosso conhecimento atual. É um instante de tempo incrivelmente curto depois do Big Bang. Cerca de 10 elevado a menos 43 segundos. Só para ter uma ideia, quão rápido é isso? 10 na menos 43 é 1,42 zeros e 1. É inimaginável. Não existe analogia que faça justiça. É o menor tempo significativo que a física conhece. E o que acontece antes disso? A gente não sabe. E não sabemos por uma razão bem específica. Antes desse ponto, o universo era tão pequeno, denso e energético que as nossas duas grandes teorias da física entram em conflito. A relatividade e a mecânica quântica? Isso. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade, e a mecânica quântica, do mundo subatômico. Elas não conseguem conversar. As equações delas, quando você aplica essas condições extremas, geram resultados sem sentido, infinitos. Elas simplesmente quebram. Então, por enquanto, a resposta direta para o que aconteceu no instante zero ou antes está literalmente fora do alcance da nossa ciência. Exato. A gente precisaria de uma nova física, uma teoria da gravidade quântica, uma teoria de tudo, para conseguir descrever aquele momento. Exatamente. E essa barreira no tempo de Planck nos força a confrontar uma questão ainda mais profunda, quase filosófica. Talvez a própria ferramenta que a gente está usando para pensar, a nossa lógica de causa e efeito, talvez ela esteja errada para essa tarefa. Isso é difícil de aceitar. A ideia de que o Big Bang, o maior efeito de todos, possa não ter tido uma causa que veio antes dele. Parece que viola uma regra fundamental de como a realidade funciona. Tudo tem uma causa. Mas a própria noção de causa e efeito depende do tempo fluindo para frente, uma coisa acontecendo depois da outra. Se o próprio tempo começou no Big Bang, O conceito de uma causa anterior perde o sentido. perde o sentido. É como tentar aplicar as regras do xadrez a um jogo de futebol. A gente está forçando a nossa lógica, que foi forjada para descrever o mundo dentro do universo, a descrever a origem do universo. Elas podem simplesmente não ser adequadas. Podem não ser. O Big Bang pode ter sido um evento espontâneo, não causado no sentido que a gente conhece. Então, recapitulando essa jornada, a gente partiu de uma pergunta que parece simples, o que veio antes, e viajou por universos que nascem e morrem em ciclos. Exploramos um nada que é surpreendentemente cheio de potencial. Imaginamos nosso universo como uma bolha num oceano cósmico e, no final, a gente esbarra na parede do tempo de Planck. O limite do nosso conhecimento que nos força a questionar até mesmo a lógica de causa e efeito. E o que o material nos deixa como reflexão final é que a beleza dessa busca talvez não esteja em achar uma resposta única. O texto conclui com uma ideia muito poderosa. A investigação sobre a origem do universo é, em essência, o próprio universo tentando se entender. Nossa. Nós somos feitos de matéria forjada em estrelas, somos uma consequência de todo esse processo cósmico, e agora a gente está usando nossos cérebros, que também são produto disso tudo, para olhar para trás e tentar montar o quebra-cabeça, de dentro. O simples fato de que a gente pode formular essa pergunta já é uma consequência extraordinária de toda essa história. Somos o universo se tornando consciente de si mesmo. E fica uma reflexão para depois. Se o nosso universo é só num ciclo eterno, o que as leis da física da nossa versão podem dizer sobre as versões passadas ou futuras? Elas são sempre as mesmas? Ou cada universo é uma nova experiência cósmica? Um novo lance de dados? E a outra ponta da reflexão: se o universo surgiu de uma flutuação quântica aleatória, isso significa que a existência de tudo que a gente conhece, das galáxias às nossas próprias vidas, foi, na essência, um evento de pura sorte. Um acaso quântico numa escala inimaginável que transformou a possibilidade do nada na realidade de tudo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que mexe um pouco com a nossa noção de realidade. Uma pergunta daquelas, né? Totalmente. E se o Big Bang não foi o começo de tudo? Recebemos aqui uma pilha de fontes fascinante para analisar, sabe? Sei.
Vi que tem artigos de cosmologia, física quântica. Isso, e até um ensaio vindo de um lugar, assim, totalmente inesperado. A psicanálise. A missão aqui é investigar as teorias que estão desafiando essa ideia de um dia 1 para o universo. E explorar a possibilidade de que nosso cosmos seja parte de um ciclo, talvez infinito, de nascimento, morte e renascimento. É uma missão que nos leva, assim, direto para a fronteira do conhecimento. Porque, veja bem, o modelo do Big Bang é a nossa melhor fotografia do universo, sem dúvida nenhuma. Claro, ele explica muita coisa. Muita coisa. Ele explica com uma precisão incrível a expansão das galáxias, a radiação cósmica de fundo, que é tipo um eco do início, sabe? A quantidade exata dos elementos químicos. Certo. O problema é que essa fotografia tem uma mancha, bem no centro, no primeiríssimo instante, a tal da singularidade. A singularidade. A gente ouve essa palavra o tempo todo, mas, assim, o que ela realmente significa na prática? Na prática, ela significa, aqui a nossa física quebra. Quebra. Simples assim. É um ponto teórico de densidade e temperatura infinitas, tudo compactado num volume zero. Nenhuma das nossas leis, nem a de Einstein, nem a quântica, funciona nesse estado. É um beco sem saída para a nossa compreensão, exatamente. Exatamente. E é justamente esse colapso, essa barreira, que força os cientistas a serem criativos e a perguntar: e se o problema não for a matemática, mas a nossa premissa de que houve um começo absoluto? Tal no seu código-fonte. Isso. Ele descreve tudo brilhantemente a partir do instante 1, mas o instante 0 é um grande erro 404. Essa é a imagem perfeita. E antes de a gente ir para as alternativas, vale a pena entender por que os cientistas se apegaram tanto ao modelo padrão, mesmo com essa falha fundamental. Certo. É que, para resolver outras inconsistências, eles criaram um remendo genial chamado inflação cósmica. Um dos artigos que analisamos detalha 2 problemas que a inflação veio resolver. O problema da planura? E o problema do horizonte. Exato. E pelo que eu entendi, são problemas de ajuste sino, quase como se o universo tivesse ganhado na loteria cósmica várias vezes seguidas. Perfeito. O problema da planura é exatamente isso. Nossas medições mostram que a geometria do universo é incrivelmente plana. Plana, como uma folha de papel? Isso, como uma folha esticada. O problema é que, para ele ser tão plano hoje, 13,8 bilhões de anos depois, ele precisaria ter começado com uma planura de precisão absurda. Absurda quanto? Tipo, qualquer desvio mínimo no começo teria sido amplificado, e hoje a gente viveria num universo que ou já teria colapsado ou se expandido tão rápido que nada se formaria. É como equilibrar um lápis na ponta. Para sempre. Por que esse ajuste tão perfeito? É uma boa pergunta. E o problema do horizonte? Parece ainda mais contraintuitivo. Tem a ver com a temperatura do universo ser a mesma em todos os lugares, né? Exato. Quando a gente olha a radiação cósmica de fundo, que é o brilho que sobrou do universo bebê, O eco do Big Bang. esse mesmo. A gente vê que o ponto A, numa ponta do céu, tem a mesma temperatura que o ponto B na ponta oposta. Só que, segundo o modelo padrão, no início esses 2 pontos estavam tão distantes que não houve tempo para a luz viajar de um para o outro. Eles nunca conversaram. Nunca estiveram em contato causal. Então, como é que eles combinaram de ter a mesma temperatura? É como se 2 pessoas que nunca se viram, que moram em lados opostos do mundo, decidissem usar a mesma roupa hoje. Por coincidência. Impossível. É estatisticamente impossível. E a inflação cósmica chega para resolver essas coincidências todas. Precisamente. A teoria da inflação propõe que, numa fração de segundo minúscula depois do Big Bang, o universo sofreu uma expansão hiperacelerada. Exponencial. Isso. E essa expansão esticou o tecido do espaço-tempo de um jeito tão violento que qualquer curvatura inicial foi aplainada. Resolveu o problema da planura. Ok, e o do horizonte? Para o problema do horizonte, a ideia é que, antes dessa expansão, o universo era uma região minúscula. Tão pequena que tudo estava em equilíbrio térmico, na mesma temperatura. Ah, entendi. A inflação pegou essa pequena sopa homogênea e a esticou para o tamanho de todo o nosso universo observável,
Por isso que hoje tudo parece ter a mesma temperatura. A inflação é um remendo espetacular. Um remendo espetacular, gostei disso. Mas ainda assim é um remendo. Ele conserta o modelo, mas não resolve a questão da singularidade. Não resolve. E é aí que a conversa fica realmente estranha e fascinante. Pelo que eu vi nas fontes, algumas teorias não tentam consertar o Big Bang. Elas o descartam. Isso mesmo. É o caso da gravidade quântica em loop. Isso. Agora a gente sai do campus dos remendos e entra no da substituição. A gravidade quântica em loop, ou LQG, é uma das tentativas mais sérias de criar uma teoria do tudo. Unificar um muito grande e um muito pequeno. Exato. Unificar a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica. E o que físicos como Martin Bojovaldi e o Abai Ashtekar descobriram é que, ao aplicar as equações da LQG ao universo primordial, a singularidade simplesmente some. Peraí, como assim some? Você está dizendo que o problema central que motiva toda essa busca, esse ponto infinito que quebra a física, ele simplesmente desaparece? Exatamente isso. A LQG basicamente quantiza o próprio espaço. Quantiza. Ela postula que o espaço não é um contínuo suave. Ele é feito de átomos ou quanta de espaço-volume, unidades indivisíveis. Pensa no espaço como a tela de uma TV. De longe parece contínuo, mas de perto são pixels. Isso. Por causa disso, não pode haver um ponto infinitamente pequeno, porque existe um pixel de espaço mínimo. O universo não pode ser espremido num volume zero. Existe uma densidade máxima. Então, o que acontece quando o universo atinge essa densidade máxima? Se ele não pode colapsar mais? Ele salta. Em vez de um Big Bang a partir do nada, a teoria prevê um Big Bounce, um grande salto. Um grande salto. A ideia é que havia um universo antes do nosso. Esse universo estava em contração, colapsando, mas, ao atingir essa densidade máxima, onde os efeitos da gravidade quântica se tornam dominantes, a gravidade se torna repulsiva. Repulsiva, a gravidade empurra em vez de puxar. Exatamente. E essa força repulsiva causa um salto que reverte a contração em uma expansão. O nosso Big Bang não foi um começo, foi um momento de inversão. Nossa! Então, a grande revelação aqui é que a física quântica, quando levada ao extremo, não permite um começo absoluto. Isso. Ela troca um ponto de criação por um ponto de inversão. É uma mudança de paradigma total. Isso levanta uma questão óbvia. Se houve um universo antes, a gente pode saber como ele era? Alguma informação, alguma memória daquele cosmos sobreviveu ao salto? Essa é a questão que vale ouro. E a resposta, segundo o trabalho do Bojovaldi, é ao mesmo tempo fascinante e um pouco frustrante. Ele descreve o fenômeno como uma espécie de amnésia cósmica. Amnésia cósmica. Que termo? O que exatamente o universo esquece? Bom, a matemática da LQG sugere que a transição pelo Big Bounce é um evento cataclísmico. A maior parte das informações sobre o estado detalhado do universo anterior, a distribuição de estrelas, galáxias, talvez até as leis da física, como eram lá, Tudo isso se perde. Seria completamente embaralhado e perdido. Como formatar o disco rígido de um computador? A passagem é tão violenta que apaga quase tudo. quase tudo. Então, algo sobrevive. Sim. E aqui é onde fica interessante. O modelo prevê que algumas propriedades muito gerais, como a geometria em grande escala do universo interior, Certo. e talvez a quantidade total de matéria e energia, poderiam vazar para o nosso lado. Elas poderiam deixar uma assinatura sutil, uma espécie de cicatriz na radiação cósmica de fundo ou na distribuição das galáxias. Então, os cientistas estão procurando por essas cicatrizes. Exato. É uma área de pesquisa super ativa, procurar por essas anomalias que não podem ser explicadas pelo Big Bang padrão. É uma ideia quase poética. O universo tem um passado, mas não consegue se lembrar dele em detalhes. O Big Bang deixa de ser um muro no início do tempo e vira uma névoa que a gente não consegue atravessar. Exatamente.
Ele deixa de ser um começo absoluto do tempo para se tornar um limite fundamental para o nosso conhecimento. Ok, essa ideia de um universo que colapsa e salta já é o suficiente para explodir a cabeça, mas eu confesso que, ao ler as fontes, encontrei uma conexão que me deixou genuinamente perplexa. Imagino qual seja. Um dos artigos faz uma ponte entre o Big Bounce e uma teoria desenvolvida no Brasil desde os anos 80 por um psicanalista, M.D. Magno. Chama-se Teoria do Revirão. Isso. Minha primeira reação foi: o que, em nome do cosmos, a psicanálise tem a ver com isso? É uma pergunta absolutamente justa. E é crucial, como o autor do artigo ressalta, entender que a conexão é analógica, não literal. Certo, uma analogia. Ninguém está dizendo que as equações da LQG podem ser derivadas de Freud. O ponto é a semelhança na estrutura do pensamento. A teoria do revirão, partindo de uma releitura da psicanálise, descreve tudo o que existe, o que o Magno chama de o haver, como sendo movido por uma pulsão fundamental. Uma pulsão, como um instinto, um desejo cósmico? Exato. Um desejo inerente a tudo que existe de se tornar não haver. É uma espécie de pulsão de morte cósmica. Um impulso para a aniquilação, para o nada. Ok. A questão central da teoria é: o que acontece quando esse desejo encontra um limite? O não haver absoluto, o nada puro, é logicamente impossível. Se houvesse o nada, ele seria alguma coisa, o que é uma contradição. Certo, é um paradoxo. O sistema quer se apagar, mas a aniquilação total é inatingível. Então, para onde vai essa energia toda? É aí que entra o revirão. Como a pulsão não pode atingir seu alvo final, ela não se dissipa. Em vez disso, o sistema se dobra sobre si mesmo, se inverte, vira do avesso. Vira do avesso. Magno usa a imagem do Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, para descrever esse movimento. É um colapso que, ao atingir o limite do impossível, se reverte violentamente em seu oposto. Uma implosão catastrófica que se transforma numa explosão criadora. Exato. Agora eu vejo a conexão. É conceitualmente idêntico ao Big Bounce. Uma contração que atinge um limite e é forçada a se reverter em expansão. É impressionante que duas linhas de pensamento tão distantes cheguem a uma estrutura tão parecida. É um paralelo filosófico notável, né? Mostra como talvez existam padrões fundamentais de como sistemas, sejam eles físicos ou conceituais, lidam com seus próprios limites. E as fontes não param por aí. O artigo Trans também as apresenta uma terceira via. Uma crítica ao Big Bang vinda de outra área, do químico e prêmio Nobel Ilya Prigogine. Ah, sim. A visão do Prigogine. A visão dele parece ser diferente tanto do Big Bang tradicional quanto do Big Bounce. Sim, Prigogine ataca o problema por um ângulo completamente diferente, a termodinâmica e a natureza do tempo. Para ele, que era um mestre em sistemas complexos e na irreversibilidade, a famosa flecha do tempo. Essa mesma, a que faz com que um ovo quebrado nunca se recomponha sozinho. Para ele, a ideia de um início do tempo era um absurdo. O tempo não podia ter começado no Big Bang. Então, para ele, o tempo é eterno, pré-existente. Exato. Isso é radicalmente diferente do Big Bounce. No modelo do salto, o tempo existe dentro dos ciclos do universo. Para Prigogine, o universo é que existe dentro de um tempo infinito. Nossa, que diferença! Você capturou a diferença crucial. Na visão dele, o universo, como a gente conhece, é um evento, não o começo de tudo. Ele imaginava um substrato pré-existente, talvez um vácuo quântico, num estado caótico. E o Big Bang seria o quê? Seria um momento de instabilidade colossal nesse meio, uma flutuação que deu origem ao nosso universo em expansão. Mas o tempo e esse substrato já estavam lá antes e continuarão lá depois. Ele inverte a lógica. Totalmente. Não é o universo que cria o tempo. É uma instabilidade no tempo eterno que cria o nosso universo. Nas palavras dele, citadas no artigo. Nesta concepção, o tempo não tem início e provavelmente não tem fim.
Isso significa que poderiam ter existido outros universos antes do nosso. Sim. Não como um ciclo, mas como outros eventos de instabilidade nesse oceano de tempo. Exatamente. O Big Bang seria o ponto de partida do nosso universo, da nossa história cósmica, mas não o ponto de partida do tempo em si. Uau! Então, vamos tentar juntar as peças. A gente começou com o modelo padrão, o Big Bang, que funciona bem, mas precisa do remendo da inflação. E ainda nos deixa com o beco sem saída da singularidade. Daí, mergulhamos numa alternativa radical, o Big Bounce, que nasce da gravidade quântica em loop e troca a singularidade por um salto, com a tal da amnésia cósmica. Certo. Vimos um paralelo surpreendente para essa ideia de reversão na teoria do revirão da psicanálise e, finalmente, a visão de Prigogine, que joga fora a ideia de um começo para o tempo. O que fica evidente ao analisar tudo isso é que a noção de um começo simples e absoluto, um instante zero, está se tornando cada vez mais insustentável. Tanto do ponto de vista físico quanto filosófico, né? Exato. Todas essas teorias, por caminhos completamente diferentes, são tentativas de contornar o paradoxo de perguntar o que havia antes do tempo. Elas dissolvem a pergunta, propondo que ou o tempo é cíclico ou é eterno. A origem do universo parece mais aberta do que nunca. A impressão que fica é que nosso cosmos, que nos parece tão vasto e absoluto, pode ser só um capítulo de um livro infinitamente longo. Ou talvez um único parágrafo. Essa é a grande mudança de perspectiva. E isso nos leva a um pensamento final, para reflexão. Se o universo realmente opera em ciclos, como sugerem o Big Bounce ou a cosmologia cíclica conforme de outro gênio, o Roger Penrose... Onde o fim de universo se torna o Big Bang do próximo. Isso. Como isso afeta a nossa visão sobre a nossa própria existência? Em vez de um evento único, talvez sem propósito, nossa realidade se torna parte de um processo eterno. E se for assim? Que marcas indeléveis, que memórias esquecidas de um ciclo anterior, a gente poderia um dia ser capaz de detectar no céu noturno, escondidas no eco da primeira luz? A busca por essas cicatrizes cósmicas está apenas no começo. Sabe aquela pergunta? A pergunta, né? De onde a gente veio? Como é que tudo isso aqui começou? Essa é, sem exagero nenhum, a mãe de todas as perguntas. E hoje a nossa análise vai mergulhar num conjunto de fontes que são tipo lentes diferentes para olhar para essa questão. A gente tem de tudo um pouco aqui. A teoria cosmológica que domina o cenário, o Big Bang, uma proposta bem diferente, chamada de design inteligente, e até argumentos filosóficos sobre a necessidade de uma primeira causa e umas especulações da física quântica que, nossa, bagunçam tudo. E a nossa missão aqui, é importante dizer, não é de forma alguma chegar a uma resposta definitiva. Seria um pouco de arrogância da nossa parte, né? A ideia é outra. É descompactar essas visões de mundo, entender no que elas se baseiam, quais são as evidências, os argumentos e ver como elas conversam entre si. Ou não. É como se a gente estivesse entregando um mapa com vários caminhos. Exatamente. Um mapa para explorar um território que é fascinante e absurdamente complexo. Perfeito. Então vamos começar pelo caminho mais conhecido, né? Aquele que a maioria dos cientistas hoje consideram o nosso melhor retrato do universo bebê. A teoria do Big Bang, ou da grande expansão. E o primeiro ponto que as fontes deixam claro e que é crucial é que não foi uma explosão no espaço, tipo fogos de artifício. Exato. Foi a expansão do próprio espaço. Tudo a partir de um estado que era inacreditavelmente quente e denso, uns 13,8 bilhões de anos atrás. E tem uma curiosidade histórica aí que as fontes trazem que eu acho ótima. Tem, né? Quem propôs essa ideia pela primeira vez foi um padre e físico, Georges Lemaitre. E ele chamou de hipótese do átomo primordial. O nome Big Bang, que todo mundo conhece... Foi um apelido pejorativo. Foi. Cunhado por um astrônomo, Fred Hoyle, que odiava a teoria. Mas, como acontece, o apelido pegou. E essa teoria não é só uma ideia, uma especulação.
ela se apoia em observações muito concretas, né? As fontes descrevem o que chamam de 4 pilares. Isso. O primeiro pilar é a expansão do universo. Lá em 1929, o Edwin Hubble percebeu que as galáxias distantes estão se afastando da gente. Pelo tal do desvio para o vermelho. Exatamente. E a regra é clara. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela foge. Se a gente, rebobinar essa fita. A conclusão é que, em algum momento, estava tudo junto. Certo. O segundo pilar é, talvez a prova mais espetacular, é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a CMB, que foi descoberta quase sem querer em 1965. E as fontes descrevem como um fóssil de luz. É literalmente o eco, o brilho do universo quando ele tinha só uns 379 mil anos. É uma foto térmica do universo bebê. E a temperatura bate certinho com o que o modelo previa. Perfeitamente. O terceiro é a abundância de elementos leves. O modelo do Big Bang faz previsões muito precisas sobre a receita química do universo primordial. Quanto hidrogênio, quanto hélio, um tiquinho de lítio. E quando olham para as estrelas mais antigas, as proporções são exatamente essas. Uma correspondência impressionante. E o último pilar, a evolução das galáxias. Isso. Quando a gente usa um telescópio para olhar muito longe, a gente está olhando para o passado, né? A luz demorou para chegar. E o que a gente vê é que as galáxias adolescentes são bem diferentes das adultas perto de nós. Eram menores, mais caóticas. O que mostra uma evolução que bate com as simulações do Big Bang. Tá, parece tudo tão arrumadinho com esses 4 pilares. Mas onde é que esse modelo começa a fazer água? Quais são as peças que não se encaixam? Ótima pergunta. Porque o modelo é um sucesso, sim, mas ele tem umas lacunas gigantescas. As fontes apontam 3 grandes mistérios. O primeiro é a matéria escura. Certo. A gente observa que as galáxias giram rápida demais. A gravidade da matéria que a gente vê não seria suficiente para manter tudo unido. Elas deveriam se despedaçar. Então, para fechar a conta, eles propõem essa matéria invisível. Exato. Que não interage com a luz, mas tem gravidade. E não é pouca coisa, seriam uns 23% do universo. E se a matéria escura já é estranha, a energia escura é de outro nível. Completamente. A gente sempre imaginou que a gravidade iria frear a expansão do universo, né? Ela para cima, uma hora ela para e volta. Só que o que as observações mostraram, para o choque de todo mundo, é que o universo está acelerando. A expansão está cada vez mais rápida. É como se a bola ligasse um foguete no meio do caminho. Exato. Para explicar isso, os físicos basicamente inseriram um fator X no modelo. Essa energia escura que age como uma antigravidade e compõe absurdos 73% de tudo. Peraí. Então, se a gente somar 23% de matéria escura, 73% de energia escura, dá 96%. Uhum. Basicamente, 96% do universo, segundo o nosso melhor modelo, É feito de coisas que a gente não faz a menor ideia do que sejam. isso é absurdo. E para fechar, tem a simetria de baryons. A física diz que no início, energia deveria ter criado quantidades idênticas de matéria e antimatéria. E elas teriam se aniquilado? E o universo hoje seria só luz. Mas por algum motivo, sobrou um pouquinho a mais de matéria. Essa sobra de 1 em 1 bilhão é tudo que existe. Nós somos o erro de arredondamento cósmico. Ok, então o Big Bang nos dá um modelo incrível de como o universo evoluiu, mas ele para na pergunta que todo mundo quer fazer. E o que tinha antes? O que acendeu o pavio? E é aí que a gente sai da física e entra na filosofia com argumentos como esse do Kalam, certo? Exatamente. O argumento cosmológico Kalam tenta usar a lógica pura para investigar isso. A estrutura é bem simples, 3 passos. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Ok, isso parece senso comum. Certo. Segundo, o universo começou a existir. E aqui ele pega carona no Big Bang e também na segunda lei da termodinâmica. Que diz que o universo está se esgotando, digamos assim. Isso. A desordem, a entropia, está sempre aumentando, como uma bateria. Se o universo fosse eterno no passado, ele já teria se esgotado, já teria chegado à morte térmica. Como não chegamos, ele teve um começo. Faz sentido.
Então, se a gente aceita essas duas premissas, A conclusão é inevitável. Portanto, o universo tem uma causa. logicamente sim. Mas aí vem o pulo do gato do argumento. A parte mais polêmica, a fonte defende que essa causa não pode ser só uma força impessoal. Ela teria que ser pessoal. Peraí. Como assim pessoal? Parece um salto. Um salto enorme. O raciocínio é sutil. Imagina que a causa do universo fosse algo impessoal e eterno, tipo as leis da física. Se as condições para criar o universo sempre estiveram lá, por que o universo só começou a existir há 13,8 bilhões de anos? Deixa eu ver se entendi. Se a causa fosse só uma lei, e essa lei sempre existiu, o efeito, o universo, também deveria ter sempre existido. Ah, entendi. A única forma de ter um começo no tempo, a partir de algo que existe fora do tempo, é se esse algo puder decidir. Ok, agora vou começar. E a capacidade de decidir, de ter vontade. É o que o argumento chama de um agente pessoal, uma mente. Certo, entendo a lógica, mas, nossa, isso leva direto àquela pergunta clássica, né? Se o universo precisa de uma causa. Quem criou a causa? Quem criou Deus? Exato, parece que a gente só empurrou o problema um passo para trás. Então, a resposta filosófica para isso faz uma distinção importante entre coisas que são contingentes e uma coisa que seria necessária. Contingente é o que poderia não existir, como a gente. Exato. Nossa existência depende de causas anteriores. A ideia é que essa cadeia de causas não pode voltar para sempre. Ela tem que ancorar em algo necessário, algo que existe por sua própria natureza. E que, por definição, não tem um começo. E se não tem começo, não precisa de uma causa. É um conceito filosófico, não científico, para parar essa regressão infinita. Entendi. É uma solução lógica para um problema lógico. Agora, vamos mudar de pista e explorar uma ideia que busca evidências não na lógica, mas na biologia e na física: o design inteligente. E é importante contextualizar, como a fonte aponta, o DI surgiu nos Estados Unidos como uma tentativa de apresentar o criacionismo de forma mais científica. Mas a comunidade científica, em sua esmagadora maioria, o classifica como pseudociência. Exato, certo. O DI se apoia em dois argumentos principais. O primeiro é a complexidade irredutível, do bioquímico Michael Behe. A analogia que ele usa é a da ratoeira. Uma ratoeira simples precisa de uma base, uma mola, um martelo, uma trava e um gatilho. 5 peças. Se tirar qualquer uma delas... Gera. O que você tem não é uma ratoeira que funciona mal. Você tem algo que não funciona de jeito nenhum. E o argumento é que a evolução, que funciona por pequenos passos, seria incapaz de construir um sistema assim, porque os passos intermediários não teriam utilidade. Exato. O exemplo biológico que eles sempre usam é o flagelo bacteriano, aquele motorzinho molecular. O segundo argumento é o do universo bem afinado, o fine-tuning. A ideia de que as constantes da física são precisas demais... Precisa demais para ser coincidência. A força da gravidade, a velocidade da luz... Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, o universo teria colapsado. Um pouquinho mais fraca, as estrelas nunca teriam se formado. A conclusão deles é que esse ajuste fino aponta para um projetista. Certo. Ok, e o que a ciência convencional responde a esses dois pontos? Bom, para a complexidade irredutível, a principal crítica é a objeção do andaime. A evolução não é um engenheiro com um projeto. Ela é mais como um bricoleiro, que pega peças que já existem e as adapta para novas funções. Então as partes da ratoeira biológica poderiam ter tido outras funções antes. Exatamente. A evolução é mestre em reaproveitar o que já tem. E para o ajuste fino do universo? A ideia de que as constantes são perfeitas demais. Aí temos duas respostas principais. A primeira é o princípio antrópico. Que basicamente diz que é claro que a gente observa um universo com condições para a vida, porque se não tivesse... A gente não estaria aqui para observar. É um viés de seleção. Uma das fontes usa uma analogia ótima, a da poça d'água. A poça olha para o buraco em que ela está e pensa, nossa, esse buraco foi feito perfeitamente para mim. Nossa, essa analogia da poça d'água é perfeita. A gente é a poça, não um buraco. Exatamente. E a segunda resposta é mais especulativa. A hipótese do multiverso.
existem infinitos universos, cada um com leis diferentes. Deixa de ser surpreendente que pelo menos um deles tem as condições certas para a vida. É a lógica da loteria. Se você comprar trilhões de bilhetes, o estranho seria se ninguém ganhasse. Todas essas ideias que a gente viu, Big Bang, Kalam, Dye, partem do pressuposto de que houve um começo. Mas a física de ponta concorda com isso? A ideia de um antes do Big Bang faz algum sentido? É aí que a gente entra num território realmente bizarro, o da gravidade quântica. Nossas fontes mostram que teorias como a gravidade quântica em loop sugerem que aquela singularidade do Big Bang, aquele ponto de densidade infinita, talvez nunca tenha existido. A física de Einstein simplesmente quebra nessas condições. Ela não sabe o que dizer. E se não houve uma singularidade, qual é a alternativa? Uma das possibilidades é o Big Bounce, a grande reversão. A ideia de que o nosso universo pode ter surgido do colapso de um universo anterior. Em vez de um começo do nada, teríamos um ciclo? Um universo que se expande, contrai e quica, dando origem a um novo ciclo. Nossa, então a pergunta, o que veio antes, pode nem fazer sentido. Isso me lembra o que os proponentes do design inteligente dizem. Se o universo é cíclico, talvez essas constantes nem sejam tão afinadas assim, elas poderiam mudar a cada bounce. Exatamente. Essa é uma das implicações. E mais, em escalas quânticas, a própria natureza do tempo fica nebulosa. O tempo pode perder a direção. A pergunta, o que veio antes do Big Bang, pode ser tão sem sentido quanto perguntar o que fica ao sul do Polo Sul. Uau! Porque não existe sul do Polo Sul. Exato, qualquer direção que você aponte é norte. O antes talvez simplesmente não exista nesse contexto. Uau! Então depois de passar pela cosmologia, filosofia, biologia e física quântica, o que a gente tira disso tudo? Cada área parece oferecer uma peça de um quebra-cabeça diferente. Ou talvez de quebra-cabeças diferentes. É uma boa forma de ver. A ciência com Big Bang nos oferece um modelo poderoso sobre o como, baseado em evidências, mas que nos deixa com mistérios gigantescos. Como a matéria e a energia escura? Já a filosofia e a teologia, com argumentos como Kalam, focam no porquê, na causalidade, no propósito, usando as ferramentas da lógica. E o que me parece fascinante é que as diferentes abordagens talvez revelem mais sobre nós mesmos e sobre como a gente busca conhecimento do que sobre o universo. Como assim? A ciência por método precisa remover o agente da equação para focar em processos naturais. O design inteligente tenta reinserir esse agente à força na equação e o argumento Kalam usa a lógica para inferir a existência desse agente sem precisar de um telescópio. São 3 ferramentas diferentes procurando coisas diferentes. Isso leva a uma provocação final para quem nos ouve. Diante de tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja qual dessas teorias está certa. Talvez a pergunta mais profunda que cada um tem que se fazer é, ao olharmos para o cosmos, o que estamos procurando? Um mecanismo impessoal? Um projeto deliberado? Ou um propósito maior? Porque a ferramenta que a gente escolhe para investigar, seja um acelerador de partículas, um argumento filosófico ou um texto sagrado, Ela parece moldar de forma fundamental o tipo de resposta que a gente está preparado para encontrar. O que é o tempo? E talvez a pergunta mais maluca de todas. O que havia antes do início? Poucas perguntas são tão vertiginosas, né? Elas já tiravam o sono dos filósofos na Grécia Antiga e hoje continuam sendo assim o grande desafio nas fronteiras da física. Para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou em vários artigos e livros que contam a história de como nossa ideia sobre o tempo mudou. E mudou radicalmente. A missão aqui é tentar entender essa transformação, sabe? Como a gente saiu de um tempo que era um relógio universal, tic-taqueando igual para todo mundo, para algo que se estica, que encolhe e que talvez nem tenha tido um começo. É uma jornada e tanto. A gente começa com perguntas que parecem, puramente filosóficas, passa pela precisão mecânica do universo de Newton e encontra a bagunça inevitável da termodinâmica. Certo. Dobra o tempo junto com Einstein e finalmente espia o que a física quântica ousa dizer sobre o momento zero. É uma daquelas histórias em que cada resposta que a ciência encontra abre a porta para, 10 novas perguntas ainda mais estranhas.
e fascinantes. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira parada é no pensamento clássico. E tem uma pergunta que sempre me pareceu um nó na cabeça. O que Deus estava fazendo antes de criar o universo? E a resposta de Santo Agostinho, lá no século IV, é de uma modernidade impressionante. Ele basicamente disse que a pergunta está errada, que não faz sentido, porque o tempo foi criado junto com o universo. Não existia um antes. E a angústia dele com o tempo não parava aí. Agostinho também tentava definir o que é o presente. Ele descrevia como algo tipo sem duração, sabe? Um instante que foge do futuro, vira passado e desaparece no processo. É quase um fantasma. Essa dificuldade tem um eco curioso nos paradoxos do filósofo grego Zenão. Ele usava a lógica para argumentar que o movimento é uma ilusão. Se a gente divide o espaço e o tempo em pedaços cada vez menores, o movimento nunca acontece. Ele estava sugerindo que a nossa percepção da passagem do tempo podia ser um truque da mente. Os gregos, aliás, não tinham um consenso sobre isso, né? Na mitologia, a história é que Zeus vence o pai, Cronos, que é a personificação do tempo, e essa vitória é o que permite que a humanidade comece a pensar livremente, a questionar a realidade. Mas na filosofia, o debate era intenso. Aristóteles, por exemplo, defendia que o tempo sempre existiu, que era eterno. Já Platão pensava diferente. Para ele, o tempo nasceu quando uma divindade colocou ordem ao caos. E por muito tempo, a ciência moderna pareceu concordar com Platão, pelo menos na parte de que houve um começo. A teoria do Big Bang, que hoje é o nosso modelo padrão, parte da observação de que o universo está em expansão. Se a gente rebobina esse filme, a gente chega num ponto há quase 14 bilhões de anos em que toda a matéria e energia do universo estavam espremidas, num ponto minúsculo. Um nome elegante para um conceito que quebra a nossa cabeça. Um estado de densidade e temperatura infinitas, onde as leis da física que a gente conhece simplesmente param de funcionar. Dão tela azul. É por isso que, do ponto de vista da ciência tradicional, perguntar o que havia antes do Big Bang também não faz sentido. A nossa capacidade de prever ou descrever qualquer coisa acaba ali. O tempo, como a gente entende, nasce naquele instante. Pelo menos, essa foi a visão dominante por muitas décadas. Mas antes da gente chegar nas teorias mais recentes que tentam espiar para antes desse momento, a gente precisa entender a ideia de tempo que dominou o pensamento científico por séculos. A ideia que moldou nossa intuição. E para isso, não tem como fugir de Isaac Newton. Ah, Newton, o homem que imaginou o universo como um grande e perfeito relógio. No século XVII, ele criou um sistema que parecia explicar tudo, sabe? Dos planetas girando no céu a uma maçã caindo na Terra, usando leis matemáticas super rigorosas. E nesse universo relógio, o tempo era um mestre de cerimônias. Absoluto. Imutável. O próprio Newton deixou isso bem claro na sua obra-prima, Os Principia. Ele escreveu algo como: o tempo absoluto, verdadeiro e matemático flui sempre igual, por si mesmo e por sua natureza, sem relação com qualquer coisa externa. Isso é profundo. Significa que para Newton, um segundo na Terra é exatamente o mesmo segundo em Marte, ou numa galáxia distante. É um tic-tac universal que não se importa se você está parado ou viajando a uma velocidade altíssima. Ok, essa parte parece intuitiva. É como a gente tende a pensar no tempo, né? Mas tem outra característica do tempo de Newton que é bem menos óbvia e, na verdade, bem estranha. Ele é reversível. As leis do movimento dele funcionam perfeitamente nos dois sentidos. Se a gente visse um filme de planetas orbitando, baseado só nas leis de Newton, não daria para saber se o filme está passando do jeito certo ou de trás para frente. Não existe uma diferença física entre passado e futuro. Exatamente. E isso leva direto à ideia do determinismo, que o matemático Laplace levou ao extremo. Ele propôs um experimento mental. Imagine uma inteligência superpoderosa que conhecesse a posição e a velocidade de cada partícula do universo num certo momento. Usando as leis de Newton, essa inteligência poderia calcular todo o futuro e reconstruir todo o passado. O futuro para essa entidade estaria tão claro quanto o passado. Um universo completamente previsível, sem surpresas.
Espera um pouco. Se as leis de Newton funcionam para frente e para trás, por que o meu café nunca desesfria e volta para a xícara? Por que eu não posso desquebrar um ovo? Parece que a física fundamental está me dizendo uma coisa, mas a realidade da minha cozinha grita o oposto. Onde está a desconexão? O tempo na minha vida só anda para frente. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a sua cozinha é o laboratório perfeito para a resposta. A resposta não veio da mecânica dos planetas, mas do estudo do calor, a termodinâmica. No século XIX, os cientistas formularam a segunda lei da termodinâmica, que introduz um conceito-chave, a entropia. De forma simples, entropia é uma medida da desordem de um sistema. Ah, então a flecha do tempo é, na verdade, a flecha da bagunça. É uma ótima maneira de colocar. A lei diz que em qualquer sistema fechado, como o universo como um todo, ou a sua xícara de café esfriando, a entropia, a desordem, sempre tende a aumentar. A xícara de café quente com leite frio ao lado é um estado relativamente ordenado. Quando você mistura, o café fica morno, a energia se espalhou e o sistema ficou mais desordenado, com maior entropia. O universo não volta para o estado ordenado espontaneamente. O ovo quebrado é mais desordenado que o ovo inteiro. Essa é a direção do tempo que a gente experimenta. E essa ideia, que hoje parece tão fundamental, foi bem recebida pela comunidade científica da época. Longe disso, o físico austríaco Ludwig Boltzmann, que deu uma base estatística para a entropia, mostrando que estados desordenados são simplesmente muito mais prováveis que os ordenados, ele enfrentou uma oposição feroz. Muitos físicos da época, apegados ao determinismo de Newton, odiaram a ideia de que a probabilidade estivesse no coração de uma lei fundamental da natureza. Essa rejeição, somada a outros problemas, contribuiu para o fim trágico dele. É um lembrete sombrio de como as revoluções científicas podem ser dolorosas. Que loucura! E essa tensão entre um tempo reversível nas leis e um tempo que só avança na prática levou a outras ideias, certo? Eu lembro de ter lido sobre o eterno retorno. Sim, é uma ideia filosófica poderosa, muito associada a Nietzsche, mas que tem um pé na matemática, num teorema de Henri Poincaré. A lógica é a seguinte: se o universo tem um número finito de partículas e um tempo infinito para existir, eventualmente todas as combinações possíveis de partículas se esgotarão e o universo começará a se repetir. Nos mínimos detalhes, você e eu teríamos essa exata conversa de novo, infinitas vezes. Uau! A história se repetiria literalmente. Mas a gente conseguiu escapar desse loop infinito? Parece que sim. Mesmo a física clássica encontrou um obstáculo para isso. A teoria do caos. Ela nos mostra que muitos sistemas, como o clima, têm uma dependência sensível das condições iniciais. Uma mudança minúscula, no começo, o bater de asas de uma borboleta, sabe, pode levar a um futuro completamente diferente. Isso torna uma repetição exata da história praticamente impossível e faz daquela superinteligência de Laplace uma fantasia. Então, a física clássica, com todo o seu poder, chegou num beco sem saída. A ideia do tempo como um relógio universal perfeito não batia com a bagunça do mundo real. E a previsão perfeita era impossível. O sistema estava pedindo uma revolução. Quem foi que apertou o botão de reset? O botão foi apertado em 1905 por um jovem funcionário de um escritório de patentes em Berna, na Suíça, Albert Einstein. Ele publicou sua teoria da relatividade restrita, que se baseava em duas ideias simples, mas com consequências devastadoras para o tempo de Newton. E quais eram essas ideias? A primeira é que as leis da física são as mesmas para todos, desde que não estejam acelerando. A segunda, e a mais radical, é que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma para qualquer observador. Não importa o quão rápido esse observador esteja se movendo. Se você está parado ou numa nave a 99% da velocidade da luz e acende uma lanterna, vocês dois vão medir a velocidade da luz da lanterna como sendo exatamente a mesma. Isso parece impossível. Se eu estou correndo e jogo uma bola para frente, a velocidade dela se soma à minha. Por que com a luz é diferente? É aí que a mágica acontece.
Se a velocidade da luz é a constante universal, algo mais tem que mudar para a conta fechar. E esse algo são o espaço e o tempo. Para que a velocidade da luz seja a mesma para todos, o tempo de uma pessoa em movimento precisa passar mais devagar em relação a uma pessoa parada. E o espaço também se contrai na direção do movimento. Isso é alucinante. Quer dizer que, na prática, se eu passasse um ano viajando perto da velocidade da luz, quando eu voltasse para a Terra, meus amigos estariam velhos. Talvez nem estivessem mais aqui. O tempo universal de Newton não foi só demolido. Ele foi pulverizado. Exatamente. E não para por aí. O conceito de agora também se desfaz. Dois eventos que parecem simultâneos para você podem não ser para outra pessoa que está se movendo em relação a você. Não existe um agora universal. Cada um tem seu próprio tempo. E 10 anos depois, na relatividade geral, Einstein foi ainda mais longe. Ele uniu espaço e tempo numa única malha de 4 dimensões, o espaço-tempo. Então o tempo não é só um relógio. Ele é parte do tecido do universo. E a gravidade é um amassado nesse tecido. Perfeito. A gravidade não é uma força misteriosa que puxa as coisas, como Newton pensava. É a consequência da curvatura do espaço-tempo causada pela massa e pela energia. O Sol não puxa a Terra, ele deforma o espaço-tempo ao seu redor e a Terra está apenas seguindo o caminho mais reto possível através desse tecido curvo. O tempo, portanto, não é um palco passivo onde as coisas acontecem. Ele é um ator dinâmico que se estica e se contrai perto de objetos massivos. Mas, mesmo a teoria de Einstein, tão poderosa, nos leva de volta ao nosso problema original, a singularidade do Big Bang. Certo. A singularidade é o ponto onde a própria relatividade geral prevê o seu próprio colapso, onde a curvatura se torna infinita. Isso soa como um grande não sabemos. As teorias mais modernas realmente conseguem nos mostrar o que tem do outro lado? Ou é só especulação mais sofisticada? Como elas nos tiram desse bico sem saída? É uma pergunta justa. O que temos são hipóteses, mas hipóteses baseadas em tentativas de unir a relatividade geral com a outra grande teoria do século XX, a mecânica quântica. Uma das abordagens mais interessantes é a cosmologia quântica em loop, e ela propõe algo radical. O Big Bang não foi um começo, mas um Big Bounce, um grande ressalto. Um ressalto. Então, em vez de um começo do nada, é mais como um pulo, um trampolim cósmico. Exato. A teoria sugere que existia um universo antes do nosso, que estava se contraindo. Mas em vez de colapsar numa singularidade de densidade infinita, quando ele ficou extremamente denso, os efeitos da gravidade quântica teriam se tornado dominantes e criado uma espécie de força repulsiva. Isso teria feito o universo ressaltar, dando início à fase de expansão em que vivemos hoje. Nesse modelo, a singularidade desaparece. A densidade máxima é gigantesca, mas finita. Que significa que a pergunta o que havia antes do Big Bang volta a fazer sentido. A resposta seria a fase de contração de um universo anterior. Isso abre a porta para a ideia de um universo cíclico que vive para sempre em ciclos de expansão e contração. Precisamente. E há outros modelos que exploram essa ideia. O modelo de Steinhart-Turok, por exemplo, vem da teoria das cordas e propõe que nosso universo é como uma membrana tridimensional, uma brana, flutuando num espaço de mais dimensões. O Big Bang seria o resultado da colisão periódica da nossa brana com outra brana paralela. Cada colisão seria um novo começo. E esses modelos resolvem os problemas dos modelos cíclicos antigos, tipo o acúmulo de entropia a cada ciclo? Não só a singularidade, mas também o Big Rip, um fim em que o universo se rasgaria. Nesse modelo, o universo se esvaziaria de quase toda a sua matéria e entropia antes de iniciar uma nova contração. É uma solução elegante, embora altamente especulativa. O ponto em comum de todos eles é a tentativa de criar um universo eterno, sem um começo absoluto. Que viagem! A gente partiu de perguntas filosóficas sobre a criação, passou pelo relógio perfeito de Newton, viu Einstein quebrar esse relógio e transformá-lo num elástico, e agora chegamos ao universo quântico, que talvez não tenha tido um começo, só um pulo. O que nos leva a uma última ideia.
talvez a mais estranha de todas, popularizada por Stephen Hawking, o conceito de tempo imaginário. Tempo imaginário. Isso soa como algo saído de ficção científica. O que isso quer dizer? É uma ferramenta matemática, mas com implicações filosóficas que dão um nó na cabeça. Na matemática, usamos números imaginários, que são baseados na raiz quadrada de -1. Hawking propôs que, para descrever o universo no seu estado mais primordial, talvez precisemos usar uma variável de tempo que seja um número imaginário. E quando você faz isso nas equações, algo incrível acontece. A diferença entre tempo e espaço desaparece. O tempo se torna apenas mais uma dimensão do espaço. Ok, ainda estou tentando processar isso. O que isso significa para o início do universo? Como isso resolve o problema do antes? Hawking usava uma analogia brilhante. Pense na superfície da Terra. Ela tem uma área finita, mas não tem bordas. Você pode andar para sempre e nunca vai cair da borda. Agora, pense no Polo Norte. Ele é um ponto onde você pode começar uma jornada para o sul. É um começo, mas não existe nada ao norte do Polo Norte. Não é uma borda, é apenas um ponto normal na superfície da Terra. Certo, um ponto de partida que não é uma fronteira. A proposta de Hawking é que o universo descrito em tempo imaginário pode ser assim, finito, mas sem fronteiras. O que nós percebemos como Big Bang, o início do nosso tempo real, seria apenas um ponto nessa geometria suave de 4 dimensões, como o Polo Norte, um começo que não é uma singularidade, não é uma borda violenta. É um ponto de partida que não precisa de um antes para existir. O universo seria autocontido, ele simplesmente é. Um começo que não é um começo. A pergunta sobre o que havia antes do início talvez se dissolva, dependendo de como a gente olha. A resposta não seria uma coisa, mas a percepção de que a pergunta em si está mal formulada. Isso, sem dúvida, é algo para se pensar. Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais fundamentais que existem. Por que existe algo em vez de nada? Sabe, é uma questão que parece mais pertencer à filosofia, talvez à religião, mas a nossa fonte principal hoje argumenta que a ciência tem sim algo a dizer. E algo bem provocador, viu? A gente está falando do livro Um Universo a Partir do Nada, do cosmólogo Lawrence Krauss. A tese dele, basicamente, é que as leis da física não só permitem que um universo surja espontaneamente. Elas talvez tornem isso inevitável. Exatamente. Tornem isso inevitável. É um argumento que, assim, joga a cosmologia bem no centro de um debate de milênios. Agora, é importante a gente notar que uma das críticas mais comuns ao livro, principalmente do campo filosófico, é que o nada do Krauss, sabe, o vácuo quântico, cheio de potencial... Não é o nada absoluto. Exato. Não é o nada absoluto que os filósofos discutem. Vamos manter essa tensão em mente durante a nossa conversa. Sem dúvida. E o Krauss não foge da briga, né? Ele tem uma citação famosa que diz algo como: esqueça Jesus, as estrelas morreram para que a gente pudesse nascer. Isso já dá o tom do debate. Totalmente. Então, a nossa missão hoje é desvendar como a ciência moderna acabou redefinindo o próprio conceito de nada e, seguir as pistas que levaram a essa conclusão surpreendente de que o cosmos pode ser o maior almoço grátis de todos. Certo? Vamos começar por essa ideia central, então. A redefinição do nada. Para a maioria das pessoas, nada é nada. A ausência de tudo. Um vazio preto, silencioso. E essa era a visão clássica até mais ou menos um século atrás. Um vácuo perfeito. Mas o fascinante é que a física do século XX, ela destruiu essa noção. O que a gente descobriu é que o que parece ser um espaço vazio é, na verdade, um lugar incrivelmente agitado. Agitado como? Pensa num, caldeirão borbulhante, como o próprio Krauss descreve. No nível quântico, o espaço vazio está fervilhando com o que a gente chama de partículas virtuais. São pares de partícula e antipartícula que surgem do nada, existem por uma fração de segundo e depois, se aniquilam. Nossa! E devolvem a sua energia para o vácuo. Parece até exaustivo. A ideia de que o repouso absoluto não existe
nem no nível mais fundamental do universo, é profundamente estranha. É como se a realidade tivesse, sei lá, uma cafeína cósmica embutida. É uma ótima analogia. O espaço vazio tem energia inerente. E é aqui que a discussão com a filosofia esquenta, sabe? O Krauss argumenta que nada é um conceito físico e que o significado dele evolui com o nosso conhecimento. Primeiro era só espaço vazio, depois o vácuo quântico e talvez no futuro a ausência do próprio espaço-tempo. E é aí que os críticos dizem que ele está mudando as regras do jogo. Acusam cientistas de redefinir nada para ser alguma coisa, um vácuo quântico, e depois declarar vitória dizendo que algo veio do nada. Exato. E a resposta do Krauss é afiada. Ele diz que o nada absoluto dos filósofos é uma construção teórica, que não tem uma contrapartida física e, portanto, é irrelevante para o universo real. Ele chega a dizer com uma ironia cortante que teólogos são especialistas em nada. Uau! Cotoveladas afiadas. Fica claro que ele não está muito interessado em fazer amigos em todos os campos, né? Mas para entender como algo pode vir desse nada científico, a gente precisa primeiro entender o algo. E a nossa compreensão do universo, mudou de uma forma inacreditável no último século. Mudou de uma forma que a gente mal consegue compreender a escala. No início de 1900, a visão de consenso era que o universo era a Via Láctea. E só. Um conjunto de estrelas, estático, eterno, onde a gente era a única ilha existente. Um universo bem mais solitário. O que foi que quebrou essa imagem? Foram duas descobertas em sequência, uma construída sobre a outra. A primeira peça do quebra-cabeça veio de uma astrônoma em Harvard, Henrietta Leavitt, que tinha uma função que eles chamavam de computadora. É incrível pensar nisso, né? Que uma das chaves para desvendar o tamanho do universo veio de uma mulher que, por ser mulher, nem sequer podia operar os grandes telescópios da época. Ela analisava placas fotográficas para os astrônomos homens. Exatamente. E o trabalho dela foi monumental. Ela estudou um tipo de estrela chamada Cefeida, que pulsa, variando o brilho. E a Leavitt descobriu uma relação precisa. Quanto mais brilhante a estrela era, de verdade, intrinsecamente, mais lento era o seu período de pulsação. Ah, então, se a gente sabe o quão brilhante uma lâmpada é de verdade, a gente consegue dizer a que distância ela está só pela intensidade da luz que chega até nós. A Leavitt nos deu a potência da lâmpada cósmica. Mediu o cosmos. E quem usou essa régua foi o Edwin Hubble. Lá nos anos 20, ele apontou o telescópio para a nebulosa de Andrômeda, que muitos achavam que era uma nuvem de gás dentro da nossa galáxia. Certo. Usando as cefeidas da Leavitt, ele calculou a distância e descobriu que Andrômeda estava a milhões de anos-luz de distância. Ou seja, não era uma nuvem de gás. Era outra galáxia inteira, tão grande quanto a nossa. De repente, o universo ficou absurdamente maior. E não parou por aí. Essa foi só a primeira bomba. A segunda foi ainda maior. O Hubble combinou as medições de distância dele com o trabalho de outro astrônomo, o Vestos Slipher, que tinha notado que a luz da maioria dessas nebulosas estava desviada para o vermelho. O famoso redshift, o mesmo efeito Doppler que faz a sirene de uma ambulância parecer mais grave quando ela se afasta. A luz das galáxias estava sendo esticada, o que significava que elas estavam se afastando da gente. E o Hubble juntou as duas coisas. Ele percebeu um padrão muito claro. Quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava. A lei de Hubble. E isso não significava que a gente era o centro de uma explosão, né? Certo. Essa é a analogia do balão que o livro usa. Se a gente desenhar pontos na superfície de um balão e inflar, de qualquer ponto que a gente olhar, todos os outros vão parecer estar se afastando. O próprio tecido do espaço-tempo está se esticando. É a imagem perfeita. Em menos de uma década, a gente passou de um universo ilha, estático e solitário, para um cosmos vasto com bilhões de galáxias, todas fugindo umas das outras num universo em expansão. E aqui que a história começa a ficar realmente estranha. Porque se o universo está se expandindo, a gravidade, que puxa tudo, deveria estar agindo como um freio, certo?
A grande questão da cosmologia passou a ser: esse freio é forte o suficiente? Essa era a pergunta de $1 trilhão. Teria matéria suficiente para que a gravidade vencesse a expansão, parando ela e revertendo tudo no que chamaram de Big Crunch? Ou a expansão venceria a gravidade para sempre? Isso levou a uma crise na ciência, porque a gente tinha duas maneiras de investigar isso, e os resultados eram Contraditórios. completamente contraditórios. Como assim? O primeiro método era o mais direto. Vamos tentar pesar o universo. Soma tudo que a gente vê, estrelas, gás, poeira, e vê se a densidade é suficiente para frear a expansão. E, claro, não era nem de perto, né? Rotação de galáxias e notou algo que não fazia sentido nenhum. As estrelas nas bordas das galáxias estavam se movendo rápido demais. Espera, como assim rápido demais? O que isso quer dizer? Que elas deveriam estar sendo arremessadas para o espaço, tipo crianças que se soltam de um carrossel em alta velocidade? Exatamente essa imagem. A gravidade de toda a matéria visível na galáxia não era forte o suficiente para manter essas estrelas em órbita. As galáxias deveriam estar se desfazendo. A conclusão inevitável foi que devia haver uma quantidade enorme de matéria que a gente não vê, uma matéria escura, cuja gravidade estava mantendo tudo unido. Que descoberta impressionante. Então, somando a matéria normal com essa nova matéria escura, finalmente a gente chegou na densidade necessária para frear o universo? Ainda não. Mesmo com a matéria escura, os cálculos mostravam que a gente tinha só uns 30% da massa e energia necessária para fechar o universo. A conclusão, baseada em pesar o cosmos, parecia sólida. O universo era aberto e se expandiria para sempre, cada vez mais devagar. Ok, então pesar o universo nos levou a uma conclusão. Mas você disse que os resultados não batiam. O que o outro método, o de medir a geometria, nos mostrou que virou tudo de cabeça para baixo? O segundo método era mais sutil. Em vez de pesar, vamos medir a forma do espaço-tempo. A teoria da relatividade do Einstein nos diz que a massa e a energia curvam o espaço. Se a densidade do universo fosse exatamente a densidade crítica, o espaço seria geometricamente plano. Se fosse menor, seria aberto, se fosse maior, fechado. Quando a gente fala de um universo plano, não estamos falando de um disco no espaço, né? Sim. É mais sobre como a luz viaja. Tipo, se você atirasse 2 raios laser perfeitamente paralelos, eles permaneceriam para sempre, para sempre. Perfeito. É exatamente isso. E a gente pode testar essa geometria usando a luz mais antiga do universo, a radiação cósmica de fundo, o brilho que sobrou do Big Bang. Essa luz tem pequenas variações de temperatura, manchas quentes e frias, e a gente consegue prever o tamanho físico delas. Elas funcionam como uma régua cósmica. A gente sabe o tamanho que elas deveriam ter. Exato. Se o espaço for curvo, a luz que vem delas vai ser distorcida na jornada de 13,8 bilhões de anos até nós, e elas vão parecer ter um tamanho diferente. No final dos anos 90, um experimento chamado Boomerang, lançado de um balão na Antártida, fez a medição mais precisa dessas manchas. E o resultado? O resultado foi um choque para a comunidade científica. As manchas tinham o tamanho exato previsto pela teoria para um universo geometricamente plano. Espera um pouco, isso é uma contradição completa. De um lado, os astrônomos pesam o universo e concluem que só temos 30% do necessário. Do outro, eles medem a geometria e concluem que a densidade é de 100%. Isso não é um erro de arredondamento. É um buraco de 70% na nossa compreensão do cosmos. Foi um momento de pânico. Imagino. Como eles saíram dessa? A resposta já estava surgindo de outra linha de pesquisa e foi a descoberta mais estranha de todas. A energia que faltava, os 70%, não estava em nenhum tipo de matéria, nem visível nem escura. Ela estava no próprio tecido do espaço vazio. O nada tem energia. A energia escura. Então, o componente dominante do nosso universo é a energia do vácuo. E ao contrário da gravidade que puxa e freia a expansão, essa energia empurra. É uma antigravidade. Exatamente. O maior erro do Einstein, a constante cosmológica que ele colocou nas equações para manter o universo estático, estava certo o tempo todo, mas pelo motivo oposto. Essa energia não está parando o universo, ela está acelerando a expansão. A gente vive num universo descontrolado. Certo.
Essa cadeia de descobertas é alucinante. Mas vamos voltar à questão central. Como tudo isso nos ajuda a entender como um universo inteiro pode surgir, essencialmente, de graça? A ideia de um almoço grátis cósmico parece violar tudo que a gente aprendeu na escola. Parece, mas se baseia em dois pilares da física que são muito bem estabelecidos. O primeiro é a constatação de que a energia total de um universo plano é, muito provavelmente, exatamente zero. Como isso é possível? Olha ao redor. Tem galáxias, estrelas, planetas. Tudo isso é energia positiva. Como é que a soma pode ser zero? Porque a gravidade tem uma propriedade única e estranha. Ela armazena energia negativa. Pense em cavar um buraco. Você cria um monte de terra, que é energia positiva, massa, mas deixa um buraco, que é energia negativa, falta de massa. A gravidade é o buraco cósmico. A energia positiva de toda a matéria e radiação é perfeitamente cancelada pela energia negativa do campo gravitacional que toda essa matéria gera. Então, criar um universo não viola a lei de conservação de energia, porque a conta final fecha em zero. Você cria matéria e, ao mesmo tempo, cria a gravidade que equilibra. É isso. É o almoço grátis definitivo. O custo energético líquido para criar um universo é zero. Mas isso só diz que é possível, não explica como acontece. É aí que entra o segundo pilar, a teoria da inflação cósmica. Proposta pelo físico Alan Guth, no início dos anos 80, a ideia de que numa fração de segundo depois do Big Bang, o universo passou por uma fase de expansão exponencial, crescendo numa velocidade estonteante. Uma expansão impulsionada pela energia de um tipo especial de vácuo, um falso vácuo instável. E essa expansão super rápida teve duas consequências inacreditáveis para a nossa história. Primeiro, ela achatou o universo. Qualquer curvatura que o espaço-tempo pudesse ter tido no início foi esticada até o ponto de se tornar indistinguível de uma superfície plana. É como uma formiga na superfície de um balão. Para ela, a superfície parece plana. Se o balão for inflado ao tamanho do universo observável, a superfície vai parecer perfeitamente plana. A inflação explica o resultado do boomerang. Exatamente. E a segunda consequência é talvez a ideia mais profunda de toda a cosmologia. Lembra que o vácuo quântico está sempre borbulhando com flutuações de energia? A inflação pegou essas flutuações microscópicas que existiam no nada primordial e as esticou a proporções cósmicas. Então você está dizendo que as maiores estruturas que a gente vê hoje, aglomerados de galáxias com milhões de anos-luz de diâmetro, tudo isso começou como uma minúscula ondulação quântica, algo menor que um próton? É exatamente isso. Essas flutuações esticadas se tornaram as sementes. As regiões um pouco mais densas se tornaram os locais onde a gravidade, ao longo de bilhões de anos, acumulou matéria para formar tudo que a gente vê hoje. É aqui que tudo se conecta de uma forma poética e poderosa. A gente não é só poeira de estrelas. Se a inflação estiver correta, a nossa existência pode ser rastreada até uma flutuação quântica aleatória no nada. Então, depois de toda essa jornada redefinindo nada, descobrindo galáxias, matéria escura, energia escura e a inflação, onde é que isso nos deixa em relação à pergunta original? Nos deixa num lugar radicalmente diferente. A perspectiva do Krauss é que a pergunta "por que existe algo em vez de nada?" pode estar mal formulada. A ciência moderna sugere que o nada seja o vácuo quântico, ou até mesmo a ausência de espaço e tempo, como a gravidade quântica especula, é fundamentalmente instável. Um estado instável que tende a decair para um estado mais estável. Exatamente. A instabilidade do nada leva, talvez inevitavelmente, à criação de algo, como um universo com energia total zero. A questão se torna menos sobre por quê e mais sobre como. E a ciência nos dá um como plausível que não parece exigir uma causa externa, uma causa sobrenatural. A própria natureza do nada pode ser a de um gerador de universos. E o livro nos deixa com uma previsão final que é, ao mesmo tempo, sombria e absolutamente fascinante. É sobre o nosso futuro cósmico distante.
Sim, por causa da energia escura, a expansão do universo está acelerando. Num futuro muito, muito distante, talvez em 2 trilhões de anos, todas as galáxias que não fazem parte do nosso grupo local de galáxias terão se afastado tão rápido que a luz delas nunca mais chegará até nós. Elas vão desaparecer, não porque morreram, mas porque o espaço entre a gente e elas vai estar se expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Para qualquer observador futuro na nossa galáxia, o céu noturno vai estar quase completamente escuro e vazio. E o mais perturbador é que todas as evidências que a gente usou para construir essa história que contamos hoje terão desaparecido. A expansão das galáxias, Invisível? radiação cósmica de fundo, esticada a comprimentos de onda tão longos que vai ser indetectável. Esses futuros cientistas, usando todos os instrumentos à sua disposição, olhariam para o céu e concluiriam de forma perfeitamente lógica e científica que vivem em um universo ilha, estático e eterno. A mesma visão que a gente tinha há pouco mais de um século. Eles estariam fundamentalmente errados sobre a natureza da realidade, sem ter como saber. Estariam presos numa espécie de prisão cosmológica. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A gente vive num momento privilegiado, onde as evidências do Big Bang e da evolução cósmica ainda estão ao nosso alcance. Mas isso levanta uma questão desconfortável. Que evidência crucial sobre a verdadeira natureza da realidade pode estar completamente invisível para nós agora mesmo, simplesmente porque a gente está olhando num momento cósmico errado?